A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma mensagem do dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história de uma mulher de muita fé e coragem. A sua história ficou registrada aqui juntamente com os grandes heróis da fé, em Hebreus no capítulo 11, o versículo 23. Eu estou falando dela, Joquebede, a mãe de fé, mãe de Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Essa história, ela se dá em uma época em que o rei manda ali matar todas as crianças. E nós vemos a coragem de uma mãe que tem a certeza, uma mãe que tem o cuidado, a proteção, uma mãe que é uma mulher sábia. Nós vemos o que aconteceu nessa linda história, aonde Joquebede, desafiando o decreto de Faraó, do rei na época, escondeu Moisés, o seu filho, por 3 meses. Nós sabemos que até 3 meses ainda é até possível manter uma criança ali mais, vamos dizer, mais calminha, mais no cantinho dela. Passando de 3 meses, gente, a criança ela já começa a emitir sons altos, ela já começa, se ela vai chorar, ela já chora numa altura maior, mais alto. E nós vimos que durante 3 meses Joquebede conseguiu esconder o filho. Mas a partir daí, ela com certeza pediu orientação a Deus e Deus foi orientando ela. A Bíblia nos conta a história de que ela fez um cestinho, colocou Moisés dentro e creu, confiou que Deus cuidaria do resto. Deus cuidaria do restante. Eu acho interessante isso porque nessa história nós vemos que nós temos os nossos limites. E quando chega no nosso limite, a gente fala, chega, até aqui eu consegui, daqui para frente eu não consigo mais. Mas aí é nessa hora que entra a provisão divina. Quando nós não conseguimos mais, é onde Deus se manifesta com o seu poder. E foi o que aconteceu nessa linda história. No capítulo 2 do livro de Êxodo, o versículo 3 e 4 nos diz que ela colocou aquele cestinho no rio e ela confiando que Deus cuidaria. E não podia ser diferente, porque quando tem intervenção de Cristo Jesus, quando tem intervenção divina, quando vem a intervenção do céu, coisas grandes acontecem. E não é coisas pequenas, são coisas extraordinárias. Aquela princesa se banhando ali nas águas do rio Nilo, quando viu aquele cestinho, mandou pegar aquele cesto e trazer para ela, que quando ela olhou aquele bebê dentro daquele cesto, vamos dizer assim que foi amor à primeira vista. Ela olhou aquele menino robusto, bonito, formoso, e ela automaticamente pensou, vou criá-lo, vai ser meu. E aí é onde entra a história que nós já deixamos registrada aqui há alguns dias atrás sobre Miriam. O que Miriam fez para ajudar, junto com a intervenção de Deus. Deus usa Miriam para falar para aquela princesa. Miriam estava acompanhando o tempo todo o cestinho para lá e para cá no rio e para ver aonde o cesto ia chegar. Tão lindo esse Deus, como ele trabalha lindo. E ao chegar naquela princesa, Miriam se apresenta quando ela fala, eu sei quem pode cuidar para você dessa criança. Eu sei onde tem uma ama
que ela pode cuidar para você dessa criança. Eita, e foi chamar quem? Miriam foi chamar, é claro, Joquebede, a própria mãe de Moisés. Além de a mãe de Moisés cuidar do seu filho, além de Joquebede cuidar do seu filho, Joquebede ainda recebeu para isso, foi paga. Como Deus é maravilhoso! Ela teve a oportunidade de criar o seu próprio filho. Ela foi parte de um plano divino para a libertação de Israel. Pois Moisés, o seu filho, mais tarde, seria o grande libertador do povo hebreu. Glória a Deus. E nessa história de hoje, a lição prática que nós tiramos aqui é: a fé sempre vai vencer o medo. Coloque a sua fé em ação. E esse medo que está aí vai sair em nome de Jesus, porque a fé sobressai. Glória a Deus. Joquebede não permitiu que nenhum decreto determinasse a morte de seu filho, o destino de morte para o seu filho. Ela não aceitou isso. Isso nos ensina que nós devemos confiar em Deus em todo momento, em todo instante, mesmo quando tudo pareça impossível. Ela não apenas protegeu Moisés, mas também criou uma estratégia para garantir a sua segurança e sobrevivência. Isso nos ensina que nós devemos agir com fé, mas também com muita inteligência. Peça sabedoria. Qual é o problema que você está enfrentando, querido? Qual é o problema que você está enfrentando aí? Peça sabedoria a Deus, que Ele vai te dar estratégias de como você vai fazer, por onde você vai ter que ir, por onde você vai ter que andar. Deus, Ele é um Deus de estratégia e de sabedoria. Glória a Deus. E muitas vezes ser mãe exige muita coragem e exige muita sabedoria. Seja uma mulher sábia. Deus honra aqueles a quem entrega seus filhos a Ele. O que eu acho uma lição linda aqui é que Joquebede, até onde ela pôde, ela guardou, ela cuidou, ela zelou, ela protegeu. Mas quando ela não pôde mais, ela entregou nas mãos de Deus. Joquebede, ela abriu mão de Moisés. Mas não foi não foi abrir essa mão dizendo assim: eu não quero mais saber, eu não vou mais orar, eu só vou deixar para ver. Não, não foi. Ela abriu mão de Moisés. Glória a Deus. Mas confiando, ela colocou a confiança dela em primeiro lugar. Confiando em Deus. Ela abriu mão de Moisés, dos cuidados que ela estava com Moisés, da proteção com Moisés. Mas eu já disse que aonde nós vamos até o nosso limite, quando nós chegamos no nosso limite, Deus age acima daquilo que nós não podemos fazer. Glória a Deus. E nós vemos que ela foi recompensada, aleluia, e ter o seu filho para criá-lo nos primeiros anos de vida. Que Deus maravilhoso. Isso nos ensina que filhos são presentes de Deus e Deus tem um cuidado todo especial para com os nossos filhos. Devemos dedicar eles sempre a Deus. Sempre a Deus. Lembre-se disso. Dedique os seus filhos ao Senhor, em oração, em cuidado, em zelo, ensinando o caminho sempre em que deve andar. Pequenas ações podem ter grandes impactos. Joquebede não sabia que Moisés se tornaria um libertador, até porque ela não tinha lá aquela lampadinha do gênio, né? Que ela podia ver o futuro. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus,
Ele já está lá no nosso futuro. Ele já está lá no seu futuro. Ele já está lá no meu futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele é conhecedor. Aleluia. E foi isso que aconteceu. Essas pequenas ações, elas têm grandes impactos. E Joquebede, só em confiar em Deus, ela nem imaginaria que ela estaria ali cuidando, protegendo de um grande homem, um grande líder que seria seu filho, o libertador do povo hebreu. Mas a sua atitude mudou a história de uma nação. Traz-nos esse ensinamento que cada ato de fé que nós temos, obediência, cada ato de prontidão, nós podemos gerar frutos eternos. Pense nisso. Às vezes, pequenas ações podem nos trazer grandes impactos. Vamos orar? Senhor meu Deus, ensina-nos a confiar em Ti, como Joquebede confiou. Que lição gloriosa! Dá-nos coragem para enfrentarmos os desafios e sabedoria para agir com estratégia e também com fé. Que possamos entregar tudo em Tuas mãos, sabendo que Tu sempre tens o melhor para conosco, para nossas famílias, para aqueles que estão à nossa volta. É em nome de Jesus que nós te pedimos, mas já te agradecemos, porque sempre o Senhor nos ouve. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem sempre conosco, nos assistindo, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Compartilhe e esteja aí se inscrevendo, os que não são inscritos, ative o sininho e, enfim, serás bênção sempre para as nossas vidas e nós estamos aqui orando por vocês e vocês aí orando por nós. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.